Evangelho. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje com toda a igreja a quinta-feira da quarta semana do tempo comum. E o Evangelho que nós acabamos de proclamar, de escutar, Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versos 7 a 13, Nosso Senhor reúne os seus 12 apóstolos, que aqui no Evangelho representam a igreja, e envia seus apóstolos para anunciar, para pregar a conversão. Hoje pela manhã, meditando este Evangelho, eu perguntava na oração, é uma das formas de meditar a palavra de Deus, fazendo perguntas. Eu perguntava se hoje ainda vale a pena evangelizar, se a missão da igreja hoje ainda é evangelizar. E o que significa evangelizar nos dias de hoje? Vejam, não é? A igreja, ela sempre ensinou que ela, por natureza, a igreja, ela tem, entre tantas características, ela tem duas características por natureza. A primeira característica dela é que a igreja deve estar sempre unida a Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Não tem como separar Cristo da igreja. Os protestantes fizeram isso, que cada um criou a sua própria igreja. A igreja católica não é? A igreja católica é a igreja de Cristo. Não precisamos nem fazer muito esforço, basta que a gente visite a história. Até uma determinada época só existia a igreja católica. Depois de uma época, um padre se revoltou, fundou a sua própria igreja, Martinho Lutero. Depois um outro também se revoltou, fundou a sua, e não paramos mais. E cada um fundou o quê? A sua. É como se eu, me revoltasse hoje contra... Já aconteceu, tem padres aí, mesmo nos tempos atuais. É como se eu me revoltasse contra a igreja, deixasse a igreja e fundasse a minha própria igreja. E o pior não é nem eu fundar a minha própria igreja. O pior é que eu teria seguidores. E isso é o pior. Não só teria seguidores, mas se eu fundasse a minha igreja, pessoas deixariam a igreja para me seguir. E isso é o pior. Então, uma característica da igreja é sempre estar unida a Cristo. Por natureza, a igreja, ela está unida a Cristo, ela é o corpo de Cristo. E a outra natureza da igreja é anunciar Cristo. Essa é a missão da igreja. Tudo que a igreja vive e faz é em vista disso, é em vista de anunciar Cristo. E por que, Padre Sérgio, anunciar Cristo? Porque Cristo é a salvação, porque Cristo é a verdade, porque Cristo é o céu, porque Cristo é o paraíso, porque Cristo é a eternidade. Tudo na igreja deve ser visando isso, a maior união com Cristo, para depois, estando mais unida a Cristo, a igreja cumprir a sua missão, que é justamente o que, Padre Sérgio? Anunciar nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, é isso aqui que nosso Senhor manda os discípulos fazerem. Ele os envia 2 a 2, dá algumas recomendações e termina o Evangelho dizendo assim: então os 12 partiram, pregaram, olha aí, que todos, eu vou explicar isso, que todos se convertessem. A primeira coisa que eles fizeram, porque é a realidade mais importante, é pregar o que, Padre Sérgio? A conversão. As outras realidades, as curas, a expulsão do demônio, o combate contra o mal, tudo depende de quê? Da conversão. E o que é a conversão? É agradar a Deus.
E o que é a conversão? É amar a Deus. E o que é a conversão? É abandonar tudo que ofende a quem? A Deus. Só que hoje, escutem o que eu vou dizer, escutem. Hoje, muitos dentro da igreja, não estão pregando mais a conversão. Escutem. A conversão é mudar o que? De vida. Todos que se encontraram com Jesus mudaram o que? De vida. Zaqueu, Mateus, 2 bandidos, 2 ladrões, cobradores de impostos, encontraram Cristo, mudaram o que? De vida. Maria Madalena era uma pecadora, encontrou Cristo, mudou o que? De vida. Na história da igreja, grandes santos encontraram Cristo e mudaram o que? De vida. Ou seja, se converteram. Passaram a amar a quem? A Deus. Passaram a agradar a Deus. Abandonaram tudo aquilo que ofendia a Deus, que desagradava a Deus. Porém hoje, muitos estão dizendo que a pregação não é mais conversão, mas a pregação é inclusão. Muitos estão dizendo isso. Não é mais conversão, é inclusão. E inclusão significa aceitação. Ou seja, é o que muitos estão pregando hoje. Por isso que eu perguntei no início da homilia: ainda tem sentido hoje pregar? Ainda tem sentido hoje evangelizar? Se para muitos a evangelização é apenas uma inclusão, ou seja, você está no seu pecado, então eu prego que você se inclua, eu aceito você do jeito que você é, mas você continua no seu pecado. Teve conversão? Não. Aí a igreja deixou de cumprir o que? A sua missão. Aí a igreja virou o que? Parecia de uma ONG. Aí a igreja virou o que? Uma associação. Virou um sindicato, onde tudo é o que, Padre Sérgio? Permitido. Mas foi isso que nosso Senhor mandou os discípulos fazerem? Não. Desde sempre, a missão da igreja é esta: é estar unida a Cristo. E desde sempre a missão da igreja é anunciar Cristo. Ou seja, é anunciar que todos se convertam a quem? A Cristo. E isso que a igreja faz é uma obra, é a maior obra de amor. É a maior obra de caridade. Por que, Padre Sérgio, é a maior obra de caridade? Porque querer a salvação para alguém, querer a salvação para alguém, querer o céu para alguém, querer a eternidade para alguém, querer se converter mais e querer também a conversão para os outros, é a maior obra de caridade que nós podemos exercer. E justamente por isso a igreja anuncia a conversão. Não simplesmente porque a igreja quer números, não porque a igreja quer clientes, não porque a igreja quer dizimistas, não, a igreja quer santos. Por isso ela prega que todos o que? Se convertam. Mas hoje nós estamos o que, Padre Sérgio? Adaptando, que é uma traição, no final das contas, nós estamos adaptando e traindo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ensinado há 2000 anos pela igreja, para simplesmente pregar uma inclusão, pregar uma aceitação, contrariando o mandato do nosso Senhor Jesus Cristo, que pede o que, Padre Sérgio? Que nós pregamos a conversão. Meus irmãos e minhas irmãs, uma igreja, uma comunidade, uma paróquia, um cristão católico, que prega a inclusão, que prega a aceitação, sem a conversão, está traindo o nosso Senhor Jesus Cristo, está traindo a tradição da igreja e está criando o seu próprio evangelho e criando também a sua própria igreja. E uma igreja que eu crio, uma igreja com que a palavra de Deus é adaptada
para incluir e para aceitar o pecado, essa fé, essa igreja, ela não sustentará absolutamente ninguém. É uma igreja, para usar aqui a palavra do Evangelho, é uma fé construída sobre o que, Padre Sérgio? Areia. Logo, logo essa fé vai se transformar em quê? Em confusão, inconsequentemente o quê? Vai desmoronar. Por quê? Porque simplesmente não está firmada, não está posta sobre a verdade, sobre nosso Senhor Jesus Cristo. É claro, como sempre pregamos aqui, nunca devemos faltar com a caridade. Aliás, no Evangelho de hoje, Nosso Senhor diz, entre as recomendações aos discípulos, Ele diz: quando vocês forem a uma cidade e não vos receberem, não fiquem ali perdendo tempo não, vai a outra. Quando você entrar em uma casa e não te receberem bem, vai em outra. Não fique frustrado, não fique decepcionado. A missão é anunciar. Agora, quem vai fazer a obra é quem? É nosso Jesus Cristo. É Ele que converte os corações. A nossa missão, como eu disse, é estarmos unidos a Cristo e, consequentemente, depois anunciar nosso Jesus Cristo. Mas não podemos faltar com a caridade. Nunca, nunca. Não que aqui eu vou sacudir a poeira do meu pé e vou anunciar para outro. Porém, se não devemos faltar com a caridade, nunca também devemos faltar com o que, Padre Sérgio? Com a verdade. Nem podemos faltar com a caridade e nem podemos faltar com a verdade. E a verdade justamente é esta, meus irmãos e minhas irmãs: pregar a conversão. Então, toda vez que nós escutarmos a palavra de Deus, toda vez que estivermos na missa, a tradição da igreja ensina isso, a nossa caridade para com Deus deve aumentar, ou seja, o nosso amor a Deus deve aumentar. Eu estou nessa missa agora. Ontem que participou, louvado seja Deus, quem pôde vir ontem, quem veio domingo, segunda não teve missa, mas o fato é, cada vez que eu participo de uma missa, sobretudo da missa, mas também cada vez que eu me preparo para fazer uma oração pessoal, cada vez que eu rezo o rosário, cada vez que eu medito a palavra de Deus, sempre eu devo participar, sobretudo da missa ou de uma oração, com esse santo desejo que a caridade para com Deus aumente em mim e em nós, ou seja, o amor a Deus aumente. Então, esta missa deve me ajudar a amar mais a Deus. Esta missa deve me ajudar a me converter mais a Deus. Esta missa deve me levar também a querer mais e mais a conversão dos meus irmãos. Pelo meu testemunho, se possível pela minha palavra também, mas sobretudo querer a conversão dos meus irmãos pela minha oração. E fazendo isso, meus irmãos e minhas irmãs, eu estou cumprindo a ordem, o mandato de nosso Senhor, quando enviou a igreja, quando enviou os discípulos, para que, Padre Sérgio? Para que pregassem justamente a conversão, ou seja, a salvação, o amor a Deus. Vamos pedir a Deus, meus irmãos e minhas irmãs, continuando esta Santíssima Eucaristia, vamos pedir a Deus por toda a igreja, e consequentemente pedindo por toda a igreja, pedir também por todos nós, pedir pela igreja, pedir pelo Papa, pedir pelos bispos, pedir pelos sacerdotes, pelos diáconos, por todos os fiéis católicos, para que nós, como igreja, estejamos mais unidos a Cristo e anunciemos com a nossa vida, com a nossa palavra, com o nosso testemunho, aquele ao qual estamos unidos, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, que é não somente a nossa salvação, mas é a salvação de todo o gênero humano. Peçamos a nosso Senhor que afaste da igreja essa mentalidade mundana e até mesmo diabólica, que quer pregar uma inclusão, uma aceitação sem conversão.